Borges. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que, dando continuidade às doenças, isso pode trazer problema para muita gente, mas são doenças que vale a pena a gente tomar nota, que seriam as bacterioses, ou doenças causadas por bactérias, como está bem ressaltado no título. O que acontece com essas doenças? Toma cuidado porque até agora nós vimos doenças virais, certo? E se a gente fizer um comparativo com o que acontece com os agentes virais, a virologia nos mostra que vírus são agentes que não têm metabolismo próprio, né? São acelulares, né? Apresentam algumas partículas, algumas características que nos remetem a formas de vida. A diferença é que bactérias, cara, já são células vivas, certo? Enquanto a gente pega a bactéria, nós estamos falando de organismos que são classificados como procariontes, né? Isso aqui já faz uma diferença danada quando a gente começa a estudar, porque esse cara ele não vai precisar de um agente ou de alguma estrutura que apresente um metabolismo que consiga classificá-lo, consiga ajudá-lo na sua, digamos, proliferação. Okay? Então, na verdade, esses organismos já são agentes celulares, então eles já têm metabolismo próprio. Vamos colocar aqui, ó. Então, eles são células que já apresentam suas estruturas metabólicas. É bem certo dizer que são células bem rudimentares, que não são células que apresentam organelas, são células que não têm o material genético protegido, uma vez que eles não apresentam carioteca, mas eles já apresentam metabolismo, cara. Certo? E se já apresenta metabolismo, isso quer dizer o quê? Esses caras já têm o que a gente chama de síntese de proteínas, né? Ou seja, ele já consegue produzir todos aqueles nutrientes, todas aquelas substâncias que são úteis na sua atividade metabólica. E eles precisam, para produzir essas proteínas, para manipular lipídios, carboidratos, eles precisam tirar isso de algum lugar. E é aí que vem o problema. Muitos desses organismos bacterianos, eles podem apresentar vida livre, vou até colocar aqui para vocês. Muitos têm vida livre, inclusive podendo desempenhar um hábito predatório, certo? Ou alguns têm vida parasitária, né? E o que seria essa vida parasitária? Eles vão tentar tirar os nutrientes de outros seres vivos. E quando ele tira nutriente de um outro ser vivo, aí você tem que tomar aquele cuidado, né? Porque, poxa, se você tem hábitos de consumo de determinados nutrientes para o seu metabolismo, aí vem um cara dentro do teu corpo, uma célula, e consegue tirar aquele nutriente que era para você e tira para o bem-estar da própria célula, digamos assim, parasítica. Obviamente, vai faltar alguma coisa para você. E ainda tem um outro problema. Nessa vida parasitária que essas células podem apresentar, ainda há a possibilidade delas conseguirem, graças à sua natureza de produção de proteínas, produzir toxinas, cara. Certo? Que pode fazer parte da sua atividade biológica. Porém, ao produzir essas toxinas, poxa, por que o nome é toxina? Porque ela pode causar algum tipo de dano ao metabolismo do seu hospedeiro, criando, né, e dando origem às famosas doenças toxoides. E isso aqui merece um destaque. Por quê? O que são as doenças toxoides? São as doenças que são provocadas pelas bactérias, sim, mas não necessariamente pela presença da bactéria, mas sim pela toxina que ela é capaz de produzir. Então perceba que essa vida parasitária ela pode proporcionar dois tipos de problema. A própria presença do agente bacteriano no nosso organismo consumindo nossos nutrientes, certo? E às vezes a produção de toxinas por esse agente bacteriano que, além de ter o próprio organismo consumindo nossos nutrientes, nós ainda temos de conviver, certo? E lutar contra as toxinas por ele produzidas, causando as nossas doenças toxoides. Então, na verdade, são dois problemas que a gente tem que agir, certo? Por conta disso, quando nós estudamos as bacterioses, existem inúmeras formas de ação diferentes, certo? Desde uma ação meramente parasitária até uma ação toxoide no nosso organismo. Por conta disso, nós temos que fazer um levantamento para entender a ação de cada uma desses agentes dentro do nosso corpo, cada uma dessas bactérias, né? Daí a gente já começa conversando sobre uma das doenças que mais mata no mundo, uma das bacterioses mais degradantes, né, do mundo, que seria a tuberculose.
certo? Tuberculose essa que é causada por um agente etiológico, não esqueça, agente etiológico é o cara que causa a doença, certo? Agente vetor é o cara que leva a doença para aquele indivíduo. Nesse caso, a gente está falando do bacilo de Koch, né? Ou também conhecido como Mycobacterium tuberculosis. É o único causador da tuberculose? Não, porém é o mais comum, certo? E esse Mycobacterium tuberculose, quando entra no organismo humano, aí tu pensa, poxa, como que ele vai entrar? Pois é, cara, olha aqui. Inalação de gotículas, perdigotos, espalhado pelo ar. Na fala, espirro, tosse, caramba, aí tu pega aqui um cara desse tossindo, gente, isso aqui, obviamente que é uma foto em um momento oportuno, sacou? E ampliado pra caramba os níveis de perdigoto. Se você pegar esses perdigotos, a gente está falando de um bacilo que é uma célula, certo? É uma estrutura microscópica muito pequena. Cada perdigoto desse que você consegue visualizar pode apresentar inúmeros agentes bacterianos, certo? E uma vez infectado, se você porventura estiver próximo a uma ação dessa, ou até mesmo utilizar instrumentos que podem ter sido contaminados por essa ação, aí é que vem os problemas. Por quê? A gente já começa a ver que a entrada desse micro-organismo no nosso aparelho respiratório, principalmente, ele vai atingir pulmões, provocando degradações intrapulmonares na superfície de troca, minimizando de maneira significativa a nossa troca respiratória. O problema é que, ao passar pela parede desses pulmões, esse agente ele pode contaminar, por exemplo, sangue, linfa, certo? E atacar outros órgãos, como fígado, baço, medula, rim, próprio sistema nervoso, e aí que vem os nossos problemas. Por quê? Degradando esses sistemas, a homeostase do corpo entra em desequilíbrio, provocando, por exemplo, em alguns pontos, sangramentos constantes, certo? Que podem levar, inclusive, a debilidade fisiológica significativa, como a gente consegue ver com esse menininho aqui, cara. Olha só o estado, olha só como tá a sua capacidade física, como é prejudicada. Isso porque esse agente ele pode fazer com que a degradação dessa superfície respiratória faça com que nós consigamos produzir uma grande quantidade de tecido necrosado, de tecido danificado, comprometendo as nossas trocas gasosas, e a gente acaba tossindo, eliminando uma grande quantidade de resíduos que sai como se fosse um sangue, uma borra de sangue, assim, sabe? É bem complicado. Então o que acontece? Quando você tem esse tipo de comprometimento, as medidas de controle elas são muito importantes, né? Obviamente, existem vacinas que vão tentar minimizar a ação desse agente, mas é aí que a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? A vacina ela vai atuar diretamente sobre o agente bacteriano? Não, cara. Por que não? Porque normalmente doenças causadas por bactérias, como é que você trata uma doença dessa? Utilizando o quê? Antibióticos, certo? Que vão neutralizar a atividade biológica dessa bactéria, seja destruindo sua parede celular, seja destruindo a sua síntese proteica, seja comprometendo sua atividade metabólica, certo? Situações que nós já conversamos em outras aulas, ok? E já tá, procura lá a aula de procariontes que você vai ver como é que funciona isso. Então, nesse caso, a gente vai tentar minimizar os impactos dessas bactérias, como neutralizando, no caso da tuberculose, certo? A toxina, né, produzida pelo micobactério. Ou seja, poxa, professor, então quer dizer que a tuberculose é uma doença toxoide? Pois é, cara, sim. Até porque, para pensar comigo, quando a gente usa, por exemplo, a vacina, normalmente a gente utiliza a vacina contra substâncias ou contra toxinas ou até mesmo agentes virais, que são não metabólicos, ok? Agora, uma bactéria tem metabolismo, então uma vacina ela não seria tão eficaz contra a bactéria diretamente. Porém, essa vacina pode ser muito eficaz contra a sua toxina que causa inúmeros danos, certo? Por conta disso, a vacinação contra a tuberculose é extremamente eficaz, extremamente eficiente, certo? A BCG, né, que é uma vacina que não é utilizada única e exclusivamente contra a tuberculose, porém é uma das doenças em que ela consegue atuar com uma grande eficácia, né? Aí muita gente me pergunta, beleza, vacinação é uma medida profilática? Sim. Mas por que o tratamento de doente também pode ser uma medida profilática? Cara, pensa comigo. A bactéria ela é transmitida, certo? Por perdigotos, obviamente, que são emitidos por pessoas contaminadas. Se você trata o doente,
Obviamente, ao tratar o doente, você diminui a circulação de um agente bacteriano numa determinada sociedade. Então, tratar o doente, se você pensar para aquela pessoa, é um tratamento. Tratamento esse que é extremamente longo, extremamente complicado, que contempla, em alguns casos, até mesmo o isolamento, né, que a pessoa precisa passar. Porém, se você consegue manter o tratamento desse indivíduo, obviamente, a circulação daquele agente bacteriano no ambiente acaba sendo contida. Agora, você imagina um cara que tem a doença, tá? Está passando por um tratamento e interrompe o tratamento. Ao interromper o tratamento, o que acontece? Ele vai ter a grande produção de perdigotos ainda, certo? Com o Mycobacterium. Imagina esse cara pegando o ônibus, tossindo na mão. Como é que tá a mão dele? Cheia de Mycobacterium. Aí ele pega, por exemplo, aquelas estruturas de suporte, lá, aquele ferrinho de suporte do ônibus. O que ele está colocando ali? Cara, Mycobacterium. E vem uma pessoa e coloca a mão ali naquele ferro. Está contaminando as mãos com Mycobacterium. Se ele porventura levar ao rosto, a infecção acaba acontecendo. Deu para entender? Nesse caso, é muito interessante esse tratamento de doente associado aos mecanismos de vacinação. Certo? Bem, quando a gente fala da tuberculose especificamente, é uma das doenças que mais mata no mundo, como vocês conseguem ver aí, ó, em torno de 2 milhões, de 2 a 2 milhões e meio de mortes por ano. É muita gente, cara. É muita gente, sendo que a vacinação e o tratamento pautado em antibióticos e o isolamento de doentes já conseguiria neutralizar ou reduzir de maneira significativa essa infecção. Tudo bem, queridos? Bem, quando se fala de hanseníase, né, muito conhecido antigamente como lepra, é uma bacteriose extremamente complicada. Vamos pensar assim, ela é transmitida, ela é causada pelo bacilo de Hansen, ou também conhecido como Mycobacterium leprae, como está colocado aí para vocês, certo? Esse agente etiológico, ele vai atacar principalmente a superfície da nossa pele, né? Ela provoca lesões cutâneas. Muita gente pensa que a transmissão é feita justamente pelo contato com essas feridas que você está conseguindo ver aqui na superfície do rosto da moça aqui, ó, certo? Só tem um detalhezinho. Ela não é transmitida assim, certo? O que acontece? Se você observar, essa transmissão pode acontecer por essas microlesões na pele, mas a grande transmissão dela é feita pelo trato respiratório, também pela presença de perdigotos, certo? Aí você pensa comigo, mas espera aí, esse trato respiratório pode ser comprometido e levar a infecções que podem causar lesões na pele? Sim, certo? Vou dar um detalhe para vocês, não sei se você tomou nota, olha aqui, Mycobacterium leprae. Beleza? Se eu voltar um pouquinho para a tuberculose, olha aqui, ó, Mycobacterium tuberculose. O que seria isso? Cara, são bactérias do mesmo gênero, certo? As formas de ação dela de transmissão serão muito semelhantes, principalmente quando se fala de trato respiratório. Ah, então perdigotos pode transmitir a hanseníase? Pode, cara, pode, certo? A diferença seria que, como são espécies, certo, de ações metabólicas, de atividades diferentes, obviamente que o comportamento delas dentro do seu hospedeiro vai se tornar diferente, né? O Mycobacterium é uma bactéria, obviamente, que ela é heterotrófica, ela está fazendo consumo de nutrientes de um organismo, ela não é capaz de produzir, certo? Só que ela é considerada fotoheterotrófica. E o que quer dizer isso? Ela precisa de luminosidade para desempenhar sua atividade metabólica na sua plenitude. Então, ao entrar no organismo, olha o que ela faz. Ela começa a entrar causando lesões nervosas, certo? Lesões conjuntivas, e ela faz isso em busca de luminosidade, degradando, liberando a toxina rancênica, que acaba degradando os tecidos, chegando até a superfície da pele em busca de luz para ter a produção intensa de mais esporos bacterianos para transmitir a doença, certo? Que seja pelo trato respiratório ou pelo contato dessas microlesões, ainda que o trato respiratório seja mais intenso, certo? Isso pode acabar sendo transmitido de pessoa a pessoa de forma direta, tá? Visto isso, meus queridos, aí você pensa comigo, olha o tipo de lesão que pode proporcionar. Caramba, é uma imagem bem pesada, né? Bem difícil, mas é uma doença que é relativamente comum. Antigamente era muito comum, certo? Hoje em dia cabe tratamento, certo? Só que tem um detalhezinho importante. Óbvio que para você fazer um controle você tem que tratar os doentes da mesma forma que a gente viu lá na tuberculose. A diferença é que aqui
A vacina BCG, que é a mesma utilizada na tuberculose, ela não se mostra tão eficaz, certo? Não se mostra tão eficaz. Ela é muito eficaz na tuberculose. Aqui ela minimiza a proliferação da doença. Então é interessante tratar os doentes acima de tudo, certo? E fazer uma redução desse contágio, fazendo, por exemplo, o isolamento desses doentes, certo? E, obviamente, tratando, diminui a frequência daquele agente numa determinada região. Tudo bem? Bem, existem várias outras doenças de cunho toxoide, né? Mas esses sintomas, muitas das vezes, eles são muito mais intensificados pela ação pela presença da própria toxina, certo? E às vezes o próprio agente bacteriano ele não causa tanto impacto. Algumas dessas doenças toxoides, queridos, proporcionam, por exemplo, ações da toxina que começa a degradar ou até mesmo modificar o comportamento metabólico das superfícies corporais, né? Ou de um órgão ou de um tecido interno, que é o que acontece, por exemplo, com o bacilo diftérico que causa difteria, né? O Corynebacterium diphtheriae. E o que acontece com esse cara? A bactéria ela é até capaz de produzir uma toxina, a toxina diftérica, e o que acontece? Essa toxina ela vai comprometer as vias aéreas principalmente, certo? E chegando até a danificar as amígdalas, que são uma espécie de órgão voltado para a produção de células de defesa, cujo objetivo principal é criar uma espécie de porta de defesa contra os agentes bacterianos que estão entrando. Então, se você parar para pensar, toda essa superfície respiratória, antes mesmo de chegar no pulmão, as vias aéreas são comprometidas. Fossas nasais, certo? Faringe, laringe e as amígdalas, né, que estão ali no entorno. Isso acaba fazendo com que haja uma redução do calibre dessas vias respiratórias, minimizando a passagem do ar. E que essa passagem reduzida pode proporcionar uma morte por asfixia. Mas não porque comprometeu a superfície respiratória lá para fazer a hematose no pulmão. Não, ele comprometeu o caminho do ar. Tudo bem? Diferente do que acontece na coqueluche. Muito embora também seja chamado de bacilo diftérico, ok? A coqueluche é provocada por uma outra bactéria, a Bordetella pertussis. E o que acontece? Essa bactéria ela começa a liberar uma série de toxinas também, certo? E essa toxina pode provocar, inclusive, intoxicação das superfícies internas e dos vasos sanguíneos, provocando, por exemplo, febre baixa, coriza, tosse excessiva por conta da tentativa da superfície do sistema nervoso periférico desobstruir as vias aéreas, mas o comprometimento se dá principalmente pela ocupação dessa superfície pela bactéria, né? Algumas complicações podem rolar por conta de você ter uma redução da imunidade, acabando, em alguns casos, levando à formação, por exemplo, a contaminação de doenças oportunistas, né? Levando, por exemplo, à formação de pneumonia. Não que a Bordetella cause pneumonia, certo? Ela é capaz de criar um meio que permita a ação do pneumococcus, certo? Levando, por exemplo, à ação de uma doença oportunista, ok? Essa redução da superfície respiratória por conta desse comprometimento das vias aéreas pode fazer ou causar uma obstrução do fluxo de oxigênio, uma redução da carga de oxigênio que chega ao encéfalo, provocando, por exemplo, convulsões, certo? E até mesmo rupturas por variação de pressão nos capilares neurais, provocando, por exemplo, hemorragias, certo? Meus queridos, quando se fala de tétano, muita gente pensa um monte de coisa doida, mas vamos lá. Tétano é causado, né, pelo bacilo tetânico, ou mais conhecido, cientificamente falando, de Clostridium tetani. Entenda o seguinte comigo. Clostridium tetani, a sua contaminação se dá basicamente como? Quando você tem perfuração, certo, na superfície da pele, com ferimentos profundos de agentes perfurantes que apresentam em sua estrutura a contaminação do Clostridium tetani, de esporos desse Clostridium, que são comumente encontrados no ambiente, por exemplo, no solo você vê muito, né? Agora, quando ele entra por uma lesão profunda, o que acontece? Se liga. Esse Clostridium tetani, ele é um agente anaeróbio, certo? Ele não pode ter contato direto com o oxigênio. Aí muita gente me pergunta, mas professor, peraí,
Se ele não pode ter contato com oxigênio, como é que ele é encontrado no solo? Pois é, cara, ele tem a capacidade de reduzir sua atividade metabólica, aumentando a sua estrutura de parede celular, né, botando muito mais peptídeo glicano e fazendo uma espécie de encapsulada. Essa estrutura encapsulada acaba bloqueando o acesso do agente com o oxigênio externo, fazendo uma redução metabólica, esperando uma possível entrada por uma lesão profunda. Quando a lesão profunda ela permite a entrada do agente, entenda, o cara vai se distanciar do oxigênio atmosférico entrando no organismo. Aí muita gente pergunta, mas professor, peraí, dentro do nosso sangue tem muito oxigênio. Pois é, só que o oxigênio está onde? Dentro das hemácias, certo? E não nesse ambiente entre os tecidos, certo? Nesse ambiente plasmático, certo? Nesse líquido intersticial. Então o que acontece? Essas regiões têm um ambiente anaeróbio, o que acaba permitindo a multiplicação desse agente bacteriano, né? E nessa multiplicação, o Clostridium tetani libera uma toxina tetânica, que é extremamente degradante. Ela é uma neurotoxina que acaba fazendo com que a musculatura entre em uma atividade de contração intensa e permanente, provocando inclusive uma paralisia, tipo quando o músculo contrai e fica paralisado, contraído. Só que isso acaba provocando sintomas extremamente danosos no nosso organismo. Para pensar comigo. Se toda a sua musculatura contrai, muita gente pensa, poxa, eu vou ficar todo travado, né? Beleza. Só que olha o problema. Você respira como? Não seria por movimento da musculatura respiratória, certo? Os músculos diafragma, certo? Os músculos ali na sua costela, entendeu? Então o que acontece? Quando você tem essa abertura e fechamento da sua caixa torácica, isso é provocado por conta de uma ação, certo? Muscular. E lá no meio disso tudo você deve ter um outro músculo trabalhando ali pra caramba, o coração, que é um músculo que precisa de uma contração constante e rítmica, certo? Então, se você parar para pensar comigo, se nós comprometermos toda a ação dessa estrutura muscular que é fundamental para o nosso organismo, seja no movimento respiratório ou movimento cardíaco, paralisando, certo? A pessoa pode vir a falecer por conta de interrupção do movimento respiratório, certo? Ou até mesmo uma parada cardíaca, ou a famosa parada cardiorrespiratória, certo? Tudo por conta de uma toxina produzida por uma bactéria. Como é que você evita isso? Muito simples. Tratamento, né, dessas doenças, como por exemplo agentes que podem minimizar a proliferação bacteriana em ferimentos profundos, certo? E principalmente vacinação, certo? A vacina antitetânica ela pode minimizar esse nível de infecção. Por quê? Porque ela pode causar no seu organismo a produção de células de memória que podem levar à produção de plasmócitos que vão induzir a produção de anticorpos contra a toxina liberada pelo bacilo tetânico ou Clostridium tetani. Beleza, meus queridos? Bom, quando se fala de algumas antigamente conhecidas como DSTs, hoje em dia conhecidas como DIST, doença infecto-contagiosa sexualmente transmissível, o que você consegue ver? Existem duas que são extremamente importantes e que merecem um destaque, que são as chamadas sífilis e gonorreia. Vamos por partes. Quando a gente fala da sífilis, provocada por uma bactéria chamada de Treponema pallidum, o que acontece? Obviamente transmitida por conta do contato entre os aparelhos sexuais, principalmente por conta da troca de fluidos, sejam fluidos das microlesões provocadas pelo próprio ato sexual, certo? Ou até mesmo fluidos liberados pela lubrificação ou até a própria ejaculação. O que acontece? Ela vai provocar lesões nas genitais, né? E essa lesão na genital faz com que o treponema ele consegue atravessar a parede dessas superfícies genitais, entrando em contato, por exemplo, com os vasos sanguíneos. Uma vez no vaso sanguíneo, ele pode se espalhar, provocar inflamações cutâneas, degradação na superfície óssea, até mesmo comprometimento na superfície respiratória, certo? E levar, inclusive, à esterilidade, por conta do comprometimento e degradação da superfície de produção gamética, certo? O problema é que se isso acontece, por exemplo, com uma mulher grávida, vamos colocar assim, a doença ela pode ser transmitida para a criança, certo? Levando o que a gente chama de transferência vertical, podendo inclusive levar à morte ou até mesmo a deformidades nessa criança,
certo? Então, é uma doença que pode ser transmitida de mãe para filho, ok? Porém, essa doença muitas das vezes pode se manter de forma crônica, certo? Com um desenvolvimento muito lento, degradando principalmente superfícies neurológicas, certo? Superfícies neurais, que pode levar inclusive à degradação de neurônios e à degradação de superfícies sinápticas no nosso sistema nervoso central, o que pode inclusive levar à insanidade mental, ok? Obviamente, essa doença não apresenta cura, certo? Porém, o tratamento ele é um tratamento longo, pautado basicamente em agentes antibióticos, que pode fazer uma espécie de contenção da proliferação da doença. Tudo bem? Quando se fala de gonorreia, também é uma doença extremamente complicada, principalmente no trato genital, certo? É conhecido como Neisseria gonorrhoeae. Essa doença ela vai provocar principalmente uma degradação da superfície de todo o canal da uretra, certo? Tanto em homens quanto mulheres. Porém, homens normalmente têm um dano um pouco mais agressivo, certo? Um dos sintomas que é identificado pela presença dessa Neisseria no corpo do indivíduo seria a liberação de uma secreção amarela esverdeada, certo? Que essa secreção ela tem um odor até bem agressivo, parece uma secreção purulenta, um pus, certo? Que pode inclusive sair com um pouco de sangue, normalmente do pênis, vagina ou ânus, você consegue ver isso, certo? A doença ela não se manifesta imediatamente. Essa doença ela pode se manifestar após o ato sexual, em torno de uma semana e meia, que começa a ter alguns sintomas de dores e até mesmo desse corrimento. Agora, é muito comum verificar uma inflamação no local, o que acaba levando à formação de dores, certo? Tanto ao urinar quanto relações sexuais que acabam sendo contidas justamente por provocar muitas dores, né? Se não houver um tratamento adequado, essa doença pode acometer o sistema nervoso periférico e acessar até mesmo o sistema nervoso central, provocando degradação tecidual, inclusive pode levar indivíduos à morte, certo? A degradação dessas estruturas pode levar a uma ação conjuntiva, que pode espalhar toda a bactéria pelo corpo por conta do sangue, afetando ossos, coração, musculatura periférica, rins, fígado, certo? Mas sem o tratamento adequado. Com o tratamento, há uma contenção desses sintomas, inclusive pode chegar até a uma cura. Tudo bem? Bem, quando a gente fala de doenças que são ligadas basicamente ao saneamento básico, certo? Como assim ligadas ao saneamento básico? São doenças que são transmitidas pela falta desse saneamento, né? Como cólera, leptospirose. Obviamente que a profilaxia dessas doenças também perpassa pela melhoria nesse saneamento básico. Mas vamos lá. Como é que funcionam essas doenças? O cólera especificamente, né? Cólera ele é transmitido por alimentos contaminados ou a própria água contaminada por via oral, certo? O agente causador seria o víbrio colério ou vibrião colérico, né? Que é eliminado pelas fezes das pessoas contaminadas. Obviamente, ele vai atuar basicamente sobre o nosso tubo digestório, atuando especificamente sobre a cavidade à luz do trato digestório. A bactéria ela é também provocadora de uma doença toxoide, que vai liberar uma série de toxinas na superfície do trato intestinal, fazendo com que o próprio intestino ele vai tentar se livrar dessa ação bacteriana, provocando, por exemplo, uma grande liberação de líquidos provenientes do vaso sanguíneo, levando à formação de acentuadas diarreias, vômitos, certo? Só que isso acaba estimulando uma redução da atividade metabólica corporal por conta da desidratação, certo? Essa desidratação pode inclusive levar o indivíduo à morte por conta da redução significativa dessa quantidade de água no organismo que não vem associada com uma reposição direta. Então, pode provocar paralisia dos órgãos que fazem o controle hídrico do corpo, entre eles o mais específico é o rim, certo? Degradação da atividade renal, além da atividade hepática do organismo, certo? E levando à morte do indivíduo por uma ação bem degradante, uma redução de peso bem significativa, beleza?
A leptospirose é uma doença relativamente bem conhecida, principalmente em áreas urbanas. Por quê? Porque está muito em contato, tem uma relação muito grande com os ratos, né? Porém, não é o rato que causa a doença. O rato, ele é uma espécie de agente vetor do agente bacteriano que a gente chama de leptospira. Leptospira, vocês viram aqui um Leptospira sp, né? Como está aqui. O que acontece? Isso aqui é um gênero, cara. Então existem vários tipos de leptospira diferentes. O diferencial é o seguinte: esses ratos, eles apresentam depósitos, eles são uma espécie de reservatório dessa leptospira, tá? Que vão ficar basicamente em seu trato urinário, seu sistema urinário. A urina do rato, ela é uma urina que tem uma densidade muito baixa. Então o que acontece? Se você pegar locais que tenham muita matéria orgânica, tem muito lixo, como áreas urbanas principalmente, certo? Esses ratos, eles vão morar, eles vão criar suas tocas nessas áreas. E quando você vê esses animais nessas áreas especificamente, ali você vai encontrar uma grande quantidade de urina, principalmente no esgoto, né? O problema é o seguinte: a urina desse cara, como eu falei anteriormente, ela é pouco densa, né? Então, no contato com água, de uma certa forma, ela boia. Como se fosse uma gotinha de óleo, entendeu? Boia. Só que cheio de leptospira ali dentro. O problema é o seguinte: quando tem uma enchente, chove muito e tudo mais, a água que sobe traz essa urina, certo? Para a superfície. E o contato com o corpo humano, certo? Esse contato com o corpo humano vai provocar, por exemplo, lesões cutâneas, certo? Que vão fazer com que ou essa ferida entra pela lesão, ou simplesmente tem uma penetração ativa da bactéria, provocando uma ruptura numa pele que não tenha lesões, a chamada pele íntegra, certo? Então o que acontece? Ao entrar por essa superfície, mucosa na boca, né, narina, olhos, enfim, o que acontece? Essa bactéria ela começa a provocar danos, que são danos na superfície, tanto no trato digestório, como danos renais e hepáticos, provocando uma queda metabólica significativa que pode levar o indivíduo à morte, certo? Nesses casos, o tratamento é baseado sempre em antibióticos de forma intensiva, certo? Em hospitais especificamente voltados para esse trato. Tudo bem? Toma cuidado o seguinte: quando se fala de rato, muita gente pensa que rato é um depósito de doenças. Na verdade, existem vários agentes bacterianos, protozoários, enfim, que são relacionados aos ratos. Só que ele carrega todo um corpo de relações ecológicas, tá? E muita gente atribui a esses ratos doenças que não necessariamente são eles que são responsáveis pela transmissão, como acontece, por exemplo, com a Yersinia pestis. Ela pode causar uma série de lesões no nosso organismo, principalmente, né, quando a gente fala dos linfonodos, que são aquelas superfícies onde você vai ter, por exemplo, a aglomeração de células, como por exemplo os linfócitos, né? Até mesmo essa aglomeração ela pode ser intensificada pela presença de um agente infeccionante. Por quê? Se você tem, por exemplo, uma ferida aqui, o que acontece? Uma ferida na mão, tá? Se essa ferida infeccionar tiver uma resposta infecciosa muito intensa, é muito comum a pessoa ver a proliferação dos linfonodos ou aumento desses linfonodos por conta da presença de produção de células de defesa. Porém, essa Yersinia, ela gosta de atuar principalmente sobre esses linfonodos, estimulando o crescimento exacerbado, certo? Criando o chamado bulbão pestoso, que seria um aglomerado, né, que pode causar intensa produção de pus, muito doloroso, e pode fazer a ruptura, gerando feridas bem degradantes, que pode se espalhar pelo corpo inteiro, inclusive levar o indivíduo à morte, dependendo do seu grau de lesão, certo? Além de atacar os órgãos internos antes de chegar nesses linfonodos. Ok, queridos? Bem, um dado interessante é que quando se fala de principalmente leptospirose, né, ele motivou pesquisas, por exemplo, de Carlos Chagas. Ele foi um dos maiores combatentes, né, da proliferação de ratos na cidade, principalmente do Rio, né, no Brasil, no modo geral, por conta da descoberta dessa leptospirose. Beleza, queridos? Bom, visto isso, existem inúmeras outras bactérias que vale a pena a gente tomar nota, como por exemplo a bactéria que causa aquilo que a gente chama de botulismo, tá? Toma cuidado, ó, Clostridium botulinum. Lembra, né, que nós conversamos aqui, ó, ainda há pouco, olha ela aqui, ó, a Clostridium tetani, tá vendo aqui? O que acontece? Clostridium, volta para lá, olha aqui,
Clostridium, mesmo gênero, bactérias também de natureza anaeróbica, certo? A diferença é que essa daqui ela é transmitida por alimentos enlatados, certo? Contaminado por fezes de pessoas que apresentavam a doença. E o que o Clostridium botulinum faz? Ele também vai provocar aquela paralisia muscular que nós vimos, só que a diferença é que o Clostridium botulinum ele tem a produção de uma das toxinas mais agressivas que nós conhecemos, certo? Que seria a toxina botulínica, né? Muitas pessoas conhecem por conta do uso, principalmente dessa toxina diluída, para fazer tratamentos estéticos, como a aplicação daquela toxina botulínica para paralisar alguma musculatura, para fazer, por exemplo, expressões faciais, ou até mesmo de cunho médico, quando tem, por exemplo, uma estrutura que é muito utilizada, que o corpo ele acaba tendo um desequilíbrio no seu comportamento, a gente coloca essa toxina botulínica para minimizar principalmente aquela atividade excessiva de um determinado órgão, certo? Ou de uma determinada célula. Um exemplo que a gente tem é pessoas que têm muita sudorese e aplicam para minimizar a liberação daquele suor excessivo, beleza? Só que no botulismo isso acontece de maneira generalizada no organismo, né? Provocando inclusive paralisias que podem levar à morte, ok? Existem várias outras doenças, queridos, como por exemplo gangrena, causada por vários outros tipos de Clostridium, certo? A febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, não confunda com a gastroenterite, que é causada por outro grupo de Salmonella, que é muito comum você ver em alimentos, geralmente aqueles alimentos que não tem muito controle, né, que você consome, que indivíduos consomem de maneira aberta, sem muito controle das unidades sanitárias. Isso é muito comum, ter aquela contaminação de salmonela, pneumonia, que vai degradar principalmente a superfície respiratória, né? Contato direto, a meningite, né? Que também é uma relação de contato direto que ataca principalmente a Neisseria meningitidis. Ela é capaz de contaminar principalmente, de degradar as superfícies das meninges que protegem o sistema nervoso central. E a febre maculosa, que está muito atrelada à picada de carrapato, ok? Pela bactéria Rickettsia rickettsii, que acaba fazendo uma degradação, principalmente das hemácias. Tudo bem, meus queridos? Certo? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.